Eles me esqueceram no shopping antes do jantar de Natal. Quando liguei, mamãe sussurrou em não. Achamos que você estava no outro carro. Comecei a andar. 1 hora depois, minha irmã mandou uma mensagem por engano, que era para amiga dela. Meu Deus, funcionou. Finalmente deixamos ele no shopping como planejado. Respondi apenas, brilhante, e então congelei os $2.800 do orçamento das compras, bloqueei o acesso deles à casa e levei a árvore de Natal. E então veio o segundo passo. Eles me esqueceram no shopping. Era a noite da véspera de Natal. O estacionamento estava quase vazio. Apenas asfalto molhado, luzes piscando e um frio que parecia pessoal. Fiquei parado perto da saída segurando 2 sacolas de papel cheias de compras que eles tinham me pedido. Minhas mãos estavam ficando dormentes. Uma das sacolas começou a rasgar. O creme vazava pelo fundo. As garrafas de vinho tilintavam levemente cada vez que eu mudava o peso do corpo. Meu celular apitou com uma mensagem de voz. Mamãe sussurrando como se não quisesse ser ouvida. Não. Achamos que você estava no outro carro. Foi tudo o que ela disse. Nenhum onde você está, nenhum espere aí. Nenhuma pausa antes de encerrar a ligação. Apenas silêncio. Como se eu nunca tivesse falado. Eu não gritei, não chorei, nem pisquei. Fiquei ali, sob o brilho amarelo suave de um poste de luz, ouvindo o vento empurrar um carrinho de compras para dentro de um banco de neve. Eu tinha avisado que meu carro estava na oficina. Os freios tinham falhado. Mandei o recibo. Jenna disse que passaria depois de pegar os meninos. Eu assenti, disse obrigado. Estúpido. Comecei a caminhar por entre a neve derretida, sal e fumaça de escapamento, cada passo mais pesado que o anterior. Meu casaco era muito fino, minhas meias já estavam encharcadas. Eu senti a lata de molho de cranberry apertando minhas costelas. A caminhada duraria 58 minutos, segundo o Google Maps. Na metade do caminho, o celular vibrou de novo. Mensagem errada, grupo errado, enviada por Jenna. Meu Deus, funcionou. Finalmente deixamos ele no shopping como planejamos. Eu parei. A neve se acumulava na gola do meu casaco. Li uma vez. Depois outra. Respondi apenas, brilhante. Sem pontuação, sem emoji. Apenas isso. Continuei andando. Cheguei em casa por volta das 18h40. Meu apartamento, não o deles. Larguei as sacolas no balcão, tirei as luvas e me sentei. O radiador chiava. O cheiro era de poeira queimada. Abri o app do banco, encontrei a conta compartilhada de supermercado da família e congelei. $2.847,28. Sumiram. Depois, acessei o sistema da casa. Desativei os códigos de acesso compartilhados, apaguei os nomes deles, bloqueei os 4 números de telefone da câmera da porta da frente. Eles descobririam logo. Última coisa, a árvore. Não era deles. Eu que comprei, carreguei, montei na varanda da casa deles. 2 semanas antes, porque o pai ainda sente dores nas costas e os meninos têm aula. Peguei emprestado o carro do vizinho, o que uso quando o meu está na oficina. Dirigi em silêncio. Parei em frente. Nem estacionei. Apenas desliguei as luzes da árvore, a levantei com os enfeites ainda nela, amarrei no teto. Ninguém saiu. Ninguém percebeu. Eles estavam dentro, rindo, provavelmente abrindo o vinho que eu carreguei, provavelmente ainda achando que eu apareceria no dia seguinte com a sobremesa. Com perdão. Eu não fui. Mas essa não era a história. Isso era só o começo. Porque o que fiz depois, esse foi o verdadeiro movimento. Eu não fui à casa deles naquela noite. Não atendi às ligações. Fiz um chá, sentei à janela, vi as luzes piscando na varanda de outra pessoa. E pela primeira vez em anos, deixei-me lembrar, não só do que fizeram agora, mas de tudo que veio antes. Consegui meu primeiro emprego naquele verão, depois que fiz 15 anos. Não porque eu queria, mas porque alguém precisava. Era num restaurante, e nem era bom. Bancos de vinil, café queimado, uma campainha que tocava toda vez que alguém empurrava a porta da cozinha com um quadril. Eu trabalhava 4 noites por semana. Depois 6. Quando as aulas começaram, o gerente disse que eu era responsável. Sempre aparecia. Nunca faltava. Não contei pra ele que era porque a gente não podia se dar ao luxo de eu faltar. Naquele outono, comprei meu próprio casaco de inverno. Jenna ganhou um North Face da mamãe. Eu nunca disse nada. Só usei o meu até o zíper quebrar. Aos 16, eu ajudava no aluguel. Não tudo, não no começo. Só um pouco mais, como o pai dizia.
Depois vieram as compras, depois a conta do telefone, depois o gás. Jenna precisava de aparelho nos dentes. Me ofereci para dividir os custos. Mamãe disse que eu era doce. Jenna não disse nada, só sorriu na foto do cartão de Natal com os dentes novos. Eu paguei aquela foto também. Aos 17, fiquei em casa no baile de formatura. Não porque ninguém me chamou, mas porque peguei um turno extra no restaurante. Eles precisavam das horas. Eu precisava do dinheiro. Usei parte do salário para consertar a secadora. O resto foi para cobrir o seguro do carro. Jenna tinha batido de novo em uma caixa de correio. Aos 18, eu já estava acostumado a não ser visto, só útil, só presente quando algo precisava ser consertado. A faculdade não era um sonho. Era uma rota de fuga. Consegui vaga com mensalidade estadual e um passe de ônibus intermunicipal. Trabalhava de manhã em um depósito, assistia aulas à tarde, servia mesas à noite, voltava para casa para tomar banho, às vezes comer, nunca dormir. Jenna entrou numa faculdade de artes liberais a 2 horas de distância. Largou depois de 1 ano. Disse que era estresse demais. Mamãe disse que ela estava ouvindo seu corpo. Papai disse que respeitava os limites dela. Eu parei de falar no jantar. Depois disso, ninguém percebeu. Aos 21, me mudei para um porão de apartamento. Mofo no teto, aquecedor quebrado. Cobri com uma tapeçaria. Disse a mim mesmo que era boêmio. Disse a mim mesmo que não era para ser melhor do que aquilo. Naquele mesmo inverno, mamãe teve pneumonia. As contas do hospital não foram tão ruins, mas os remédios não estavam cobertos. Eu paguei em silêncio, por telefone. Pedi ao farmacêutico para colocar só o nome dela na receita. Ela nunca perguntou como. Só disse, em você é uma bênção. Eu vivi nessa bênção. Paguei por ela todo mês. Aos 23, Jenna estava saindo com um cara que gostava de acampar. Postou uma foto de uma barraca nova. Disse que algumas pessoas simplesmente aparecem e tornam tudo mais fácil. Sem marcar ninguém. Mas eu tinha transferido $800 para ela. Naquela semana. Quando ela disse que o câmbio do carro dela estava estranho de novo, eu soube que devia parar. Mas parar tornaria tudo real. Aos 25, eu pagava aluguel, compras, conta de água, meus empréstimos estudantis e o óleo de aquecimento deles, além do novo plano de celular da Jenna. Ela quebrou a tela de novo, disse que precisava do celular pro trabalho. Eu nem perguntava mais onde ela trabalhava. Aos 26, começaram a me chamar de estável, como se fosse um elogio. Ela é firme, papai disse uma vez a um primo. Pode sempre contar com ela. Eles não sabiam que eu tive que escolher entre fazer compras ou ir ao dentista naquele mês. Escolhi as compras, e ainda comprei para casa também, porque eles não pediam mais. Eles apenas esperavam. Mamãe uma vez disse que tinha orgulho de como eu sempre assumia as responsabilidades. Como se fosse uma característica de personalidade. Como se não fosse desespero. Aos 27, Jenna voltou a morar com eles. Disse que precisava de espaço para se curar. Trouxe o cachorro com ela, aquele que ela não podia bancar. Ele destruiu o sofá. Eu paguei para trocar. Ninguém me pediu. Mas também ninguém me impediu. Naquela primavera, recebi uma pequena promoção. Mais 20 horas por semana, sem benefícios extras. Usei o aumento para consertar o vazamento no telhado deles. Eu nem morava mais lá, mas ainda era casa. Pelo menos era o que eu continuava dizendo a mim mesmo. Aos 28, passei com as compras. A mesma lista de sempre. Leite de amêndoas, manteiga, ovos, queijo, os biscoitos preferidos da Jenna. Ela não estava em casa. Mamãe abriu a porta e disse, esqueci que você vinha. Fiquei parado por um momento, segurando as sacolas. Depois, não disse nada. Porque o que havia para dizer? Aos 29, tirei um fim de semana de folga, o primeiro em mais de 2 anos. Fui fazer trilha sozinho. Sem sinal de celular, sem atualizações. Quando voltei, tinha 12 chamadas perdidas. A geladeira tinha quebrado, os ovos estragado. O termostato estava com problema de novo. Jenna tinha uma entrevista de emprego e não conseguiu lidar com tanto estresse. Fiz a transferência de dinheiro de um banheiro de posto na estrada, no caminho de volta. Ninguém disse obrigado. Só disseram, sabia que você resolveria. Essa era a frase que ecoava na minha cabeça. Sabia que você resolveria. Não agradecemos você. Não, você já fez demais. Apenas, claro que você fez. Aos 30, eu gerenciava mais as finanças deles do que as minhas. As compras deles, as contas deles, o remédio contra pulgas do cachorro deles. Tinha um calendário só para eles.
Nem tinha um pra mim. Esqueci minha própria consulta no dentista naquele ano. Jenna postou uma foto dela com o cachorro em um lago, agradecendo pela paz, pelo espaço, pelas pessoas que simplesmente entendem. Não marcou ninguém. E mesmo assim eu paguei a conta de água naquele mês. Naquele inverno, banquei o conserto da caldeira. $2.100 que eu estava guardando para uma viagem. Nada extravagante, só uma cabana, um pouco de silêncio. Cancelei. Disse para mim mesmo, e no ano que vem. Eles nunca perguntaram de onde veio o dinheiro. Nunca perguntaram nada. Essa era a parte que mais doía. Não o dinheiro. Nem mesmo o silêncio. Mas a suposição de que eu nunca pararia. De que eu não precisava. Não queria. Não contava. Eles nunca me apagaram dos papéis. Mas apagaram a parte de mim que se sentia uma pessoa. E isso foi o que ficou comigo. Mesmo depois que a neve derreteu. Mesmo depois que as contas foram pagas. Mesmo depois de eu repetir pra mim, de novo, e no ano que vem vai ser diferente. Não foi. Não até o shopping, não até as sacolas. Não até a mensagem de voz e o plano que eu não sabia que existia, até saber. Começou pequeno. Eu parei de responder no grupo da família, aquele onde enviavam listas de compras disfarçadas de conversa. Ei, alguém pode pegar papel toalha? Os biscoitos preferidos da mamãe estão em promoção. Precisamos de vinho de novo. Eu lia, deixava ali. Nunca digitava uma palavra. No começo, eles mandavam interrogações, depois piadinhas, depois silêncio. Estavam confusos, não preocupados. Achavam que eu estava ocupado, cansado, ou num dos meus momentos. Porque, quando a utilidade é a única linguagem de alguém, o silêncio parece apenas um mau atendimento. Esperei 3 dias. Depois, abri o app do banco, cancelei a transferência automática da conta de luz deles, congelei a conta do aquecimento, desvinculei meu cartão do serviço de entregas de supermercado. Eles notaram até quinta-feira. Jenna mandou mensagem. Acabaram os ovos. Você trocou a conta ou algo assim? Não respondi. Na sexta, mamãe mandou uma mensagem. O termostato não está funcionando. Pode ver se o pagamento caiu? Nem abri. Sábado de manhã recebi a primeira ligação. Papai. Deixei tocar. Depois veio a caixa postal. Se tem algum problema, é só falar. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. Essa frase ficou comigo, como se eu estivesse causando dificuldade ao me afastar. Como se minha ausência fosse o peso real, não as décadas que vieram antes. No domingo, Jenna apareceu no meu apartamento. Bateu como se fosse um favor, não um confronto. Quando abri a porta, ela não sorriu, só levantou o celular. Você congelou o cartão? Perguntou. Não respondi. Ela deu um passo como se fosse entrar. Eu não me movi. Ela não cruzou a porta. Ao invés disso, inclinou a cabeça e tentou outro tom. A mamãe está chateada. As crianças perceberam que a árvore sumiu. Qual o ponto que você está tentando provar? Eu não pisquei. Não suavizei. Pergunta pro outro carro, eu disse. A boca dela se abriu, depois se fechou. Ela foi embora sem dizer mais nada. Naquela noite, abri o álbum de fotos compartilhado que usávamos nos feriados, aquele onde eu subia todas as fotos, escrevia todas as legendas, organizava as memórias deles. Apaguei cada foto que eu tinha tirado. 47 arquivos, sumiram em 7 segundos. Sem aviso. Sem pedido de desculpas. Assisti ao ícone girar. Depois parou. Esperei alguma reação. Na manhã seguinte, mamãe ligou. Dessa vez, atendi. A voz dela era calma, cuidadosa, ensaiada. Não queríamos te magoar. Foi falta de comunicação. As coisas ficaram corridas. Deixei o silêncio esticar até que ela preenchesse. Você está exagerando. Quase ri. Mas, ao invés disso, fiz só uma pergunta. Qual era exatamente o plano? Ela não respondeu. Apenas soltou aquele suspiro ensaiado de mãe e disse. A gente achou que você entenderia. Eu desliguei. Sem resposta, sem última palavra. Há apenas silêncio. Mas não do tipo que dói, do tipo que tem forma. E então abri o laptop e tornei aquilo permanente. O silêncio veio primeiro. Não como um pedido de desculpas, como um vão. Acordei sem despertador, sem mensagem, sem lembrete para pegar umas coisinhas se já estivesse na rua. Sem pedidos. Sem emergências. Sem culpa disfarçada de emoji. Foi estranho.
Depois, não foi mais. Fiz café, deixei queimar, tomei mesmo assim. Em silêncio. Sem podcast, sem música, só o zumbido da geladeira e o estalo do radiador a cada poucos minutos. Sentei na janela. Não olhei a previsão do tempo. Não abri o app de compras. Não conferi o calendário compartilhado para ver quem precisava do quê. Aquilo costumava ser minha rotina matinal. Agora era só quietude. E deixei ser. Naquela primeira semana, não fiz muito. Apenas existi. Dormi a noite inteira. Comi na mesa, não na escrivaninha. Lavei a roupa e dobrei no mesmo dia. Observei a água girar na máquina como se não tivesse que provar nada para ninguém. Parecia suavidade, mas uma suavidade com peso. Como o ar que se move, mas não esquenta. No quarto dia, abri o documento da lista de compras. Ainda estava lá. Última edição, em Gena. Fiquei olhando a anotação no topo. Leite, ovos, manteiga de amêndoa. Obrigada, como sempre. Parei o cursor sobre o arquivo. Depois apaguei. Não com raiva. Com alívio. Eles não ligaram. Ainda. Mas começaram os posts. Mamãe, claro. Uma foto da varanda. O gancho vazio onde ficava a guirlanda. Às vezes você dá tudo de si e ainda assim não é o bastante. 39 curtidas. 3 corações. Um comentário em pensando em você. Algumas pessoas não entendem o que é sacrifício. Sem nomes. Mas eu sabia. No dia seguinte, Gena fez sua própria postagem. Uma foto dos meninos ao lado da tomada onde antes se ligavam as luzes da árvore. Tentar explicar decepção para crianças é difícil, especialmente quando nem você mesmo entende. Fechei o aplicativo. Não abri de novo. Nem naquele dia, nem no seguinte. Então veio a batida na porta. Tia Laurie, sem convite, sem aviso, parada com seu casaco de igreja e uma lata de biscoitos. E aquele olhar que as pessoas fazem quando fingem que não ouviram a história inteira. Não estou tomando partido, ela disse, entrando. O que sempre significa que já tomaram. Ela nem tirou o casaco, só se sentou na beirada do meu sofá e olhou ao redor como se estivesse avaliando os estragos. Sua mãe está doente por causa disso. Gena disse que você não respondeu. Os meninos estão confusos. Assenti, ofereci chá. Ela aceitou, mas não bebeu. Isso não é você, ela disse, quase gentilmente, como se eu tivesse sido possuído por outra pessoa. Como se impor limites fosse uma forma de possessão. 15 minutos depois, deixou os biscoitos no balcão e me disse para pensar no que realmente importa. Não joguei fora, mas também não comi. Naquela noite, voltei ao álbum compartilhado que usávamos em todos os feriados. Apaguei tudo o que eu tinha enviado. Centenas de fotos, legendadas, organizadas, cortadas. Sumiram. Não para punir, para me reapropriar. No dia seguinte, mamãe mandou mensagem. As luzes não estão conectando. O sistema caiu? Não respondi. Depois outra. Não conseguimos abrir o portão. Será que alguma coisa reiniciou? Ainda nada. Então papai. Espero que isso não seja por causa do shopping. Foi um mal-entendido. É essa palavra. Li 3 vezes. Não respondi. 3 horas depois, mais uma notificação da Gena. Apenas uma captura de tela. A conta de luz vencendo em 5 dias. Estou presumindo que você vai cuidar disso. A arquivei. Não apaguei, não respondi. Na manhã seguinte, um envelope pardo deslizou por debaixo da minha porta. Dentro, a conta de gás e um bilhete. Sabemos que você sempre ajudou. Só mais essa vez. Virei o papel e escrevi. O que é mais uma quando já foi uma vida inteira? Deixei na caixa de correio deles. Não bati. Não esperei. Naquela tarde, recebi uma foto da Gena, os meninos sentados embaixo da janela, um deles segurando o fio das luzes da árvore, desligadas. Eles disseram que não parece mais Natal. Olhei para a imagem, apaguei, desliguei o celular. Até o fim da semana, o silêncio mudou. Menos quietude. Mais inquietação. Eles não estavam mais confusos. Estavam nervosos. Porque, dessa vez, eu não tinha voltado. Nenhum desculpa. Nenhum só preciso de espaço. Apenas o som da minha ausência permanecendo ausente. Mamãe tentou mais uma vez. Mensagem de voz. Cometemos erros. Mas família perdoa. É disso que essa época se trata.
Deixei a mensagem ali, não ouvida. No dia seguinte, apareceu um desenho infantil debaixo da porta. Figuras de palito feitas de giz de cera. Uma com a legenda em tio na parte de baixo. Volta, por favor. A gente sente sua falta. Sentei no chão, li 3 vezes, depois dobrei com cuidado e guardei na gaveta onde coloco coisas que não sei como jogar fora. Levantei, fiz chá, esperei em silêncio. Não peguei o celular. Não abri o aplicativo. Não me perguntei se eles ainda estavam esperando. Provavelmente estavam. Mas eu não. Não mais. Eu não voltei. Nem no ano novo. Nem quando postaram a foto de família sorrindo em frente a uma árvore pela metade. Nem quando tia Lowry mandou mensagem. Ela não está bem. Talvez só uma mensagem? Deixei a mensagem sem abrir. Depois arquivei. Algumas histórias não precisam de resposta. Passei o ano novo sozinho por escolha. Cozinhei macarrão, abri um vinho que não precisei dividir. Sentei no chão com uma manta nos ombros e assisti à contagem regressiva no mudo. À meia-noite, o bairro explodiu em fogos. Não saí. Só fiquei ali, pernas cruzadas, mãos imóveis, respirando no meio do barulho. Não me abalou. Dessa vez, não. 2 dias depois, fui até a livraria da esquina e comprei uma agenda. Daquelas simples, sem frases motivacionais, sem letras douradas. Apenas caixas em branco, espaço. Na primeira página, escrevi uma frase. Você não deve respostas a quem ignorou as perguntas que viraram regra. Na manhã seguinte, esvaziei a gaveta da cozinha. Aquela onde eu guardava as contas deles, receitas antigas, cupons de mercado, post-its amassados com lembretes tipo. Não esquecer os biscoitos dela. E vinho pro pai, não o barato. Destruí tudo. Até os bilhetes. Até os que eram da minha própria letra. Até o que Jenna deixou anos atrás, depois que paguei o aluguel dela. Obrigada. Você é o melhor. De novo. Fiquei olhando esse por mais tempo. Depois joguei com o resto. Assisti o papel enrolar e desaparecer. Ninguém ligou naquele dia. Nem no seguinte. Então o pacote chegou. Sem nome, apenas papel pardo com vincos nos cantos. Dentro, o enfeite de topo de árvore que comprei 2 natais atrás, embrulhado naquele tipo de papel de seda que se reutiliza, não dobrado com cuidado, apenas amassado, como sobra. Sem bilhete, apenas silêncio. Segurei por um momento, virei nas mãos, depois coloquei de lado. Não por sentimento, mas por decisão. Coloquei em uma gaveta, aquela com recibos antigos, garantias, pedaços de coisas que eu não precisava mais, mas ainda não estava pronta para jogar fora. Não porque queria guardar, mas porque não queria mais carregar. Essa era a diferença agora. Eu não lutava para ser vista. Não corria atrás do silêncio deles. Não tentava corrigir a narrativa que eles sussurravam nos ouvidos alheios. Deixei que dissessem o que precisavam para se sentirem decentes. Deixei que me pintassem como frio, difícil, distante. Custava menos para eles do que encarar a verdade. E eu não pagava mais o preço pelos outros. Naquela semana, comprei uma árvore pequena para mim, fora de época. De plástico. Sem luzes, apenas algo verde no canto. Algo que não exigisse nada. Fiz sopa de novo, mesma receita, com mais sal. Comi com pão. Dessa vez, não queimei. Fui dormir cedo, acordei com a luz, olhei no espelho e não vi alguém tentando se manter em pé. Apenas alguém de pé. Não rezei por reconciliação. Não rezei. Mas sussurrei, obrigado. Não a eles. Ao momento. Ao silêncio. A mim mesmo. Durante anos me perdi em sacolas de papel, caronas esquecidas, recibos de supermercado. Ele não está mais perdido. Ele está em casa.